abençoe. E a todos os irmãos que nos acompanham também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, você que está fazendo a campanha aí na sua casa, não pode estar aqui, tenho certeza que Deus vai te abençoar também. Então vamos para a palavra, Mateus capítulo 14, verso 22 a seguir. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a sua mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Podei vos assentar e que o Senhor lhes abençoe. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, dentro do tema que nos é proposto, vai falar acerca de fatores que na nossa capacitação humana, que na nossa capacidade humana, é impossível de nós alcançarmos. Eu estarei apresentando aos irmãos acerca dessa passagem, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22, aonde os discípulos são inseridos em uma dificuldade, aonde os discípulos são conduzidos a passar por uma provação. Às vezes, nós condicionamos ou atribuímos a Deus as coisas boas que nos acontecem. Às vezes nós atribuímos a Deus o bom dia de saúde, os livramentos, às vezes atribuímos ao Senhor tudo aquilo que é bom acontecendo em nossa vida. E é da nossa natureza, e isso é algo cultural nosso, atribuirmos ao diabo tudo aquilo que é ruim acontecendo na nossa vida. Se a gente ficou doente, é uma seta do inimigo. Se a gente aconteceu alguma coisa ruim na nossa vida, foi o inimigo que veio e fez alguma coisa. A gente sempre está fazendo isso, o quê? Atribuindo a Deus tudo aquilo que é bom acontecendo em nossa vida, mas as dificuldades nós atribuímos ao diabo. Os vendavais, a gente atribui ao diabo, é o diabo que veio sobre a minha vida. Eu quero lhe apresentar nesta noite, e quero te conduzir a entender, que o diabo ele não tem o poder de acesso à sua vida, da maneira que você acha que ele tem. Porque a gente acha que o inimigo tem o poder de chegar e fazer da maneira que ele quer. Às vezes a gente acha que o inimigo tem o poder de chegar e trazer vendavais sobre as nossas vidas,
trazer doenças sobre a nossa carne. Às vezes a gente atribui essas coisas totalmente ao diabo. Mas nessa noite eu quero lhe conduzir a entender que a sua vida, ela é guardada, ela é protegida por Deus, o Criador de todas as coisas. O ímpio lá fora não. O ímpio lá fora não tem a presença de Deus sobre a sua vida. O ímpio lá fora não tem o sangue de Cristo sobre a sua vida. O ímpio lá fora não é guardado pelo Senhor. E aqui eu estou falando na questão em que o diabo ter acesso livremente sobre a sua vida. O que eu quero lhe conduzir a entender é: a sua vida, ela é guardada, ela é protegida por Deus, pelo Senhor. Ela é protegida pelo Senhor. Pode colocar aqui no telão para a gente, 1 Coríntios 6, 19 e verso 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 ao verso 20. Onde a Bíblia vai dizer que nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Você que está me escutando nessa noite, você pertence ao Senhor. Você é algo de Deus. Se o diabo, ou seja lá quem for, querer ter acesso à sua vida, ele pode até encostar, ele pode até fazer, mas antes ele precisa de autorização de Deus soberano para tocar sobre a sua vida. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você pertence a Deus. O seu espírito pertence a Deus, a sua alma pertence a Deus, o seu corpo pertence a Deus. Vou te dar mais uma referência, Jó. E quem dá testemunho de Jó aqui não é o homem, mas é o próprio Deus que dá testemunho de Jó. Homem íntegro, homem temente a Deus, homem que se desviava do mal. É o próprio Deus aqui, na narração do livro de Jó, que testifica, que dá testemunho, que anuncia acerca das características e das qualidades daquele homem chamado Jó. Homem justo diante da presença do Senhor, homem temente a Deus. Mas olha que interessante, este homem não é privado das dificuldades da vida. Apesar de ser fiel a Deus, apesar de ser um homem íntegro diante da presença de Deus, ele não é privado de ser provado pelo Senhor. Às vezes a gente tem aquela doce ilusão de um evangelho que é totalmente um evangelho profano que estão pregando por aí, que tem a seguinte expressão: tenha Deus, tenha Jesus sobre a sua vida e você não vai passar por dificuldades. Tenha Deus, tenha Jesus em sua vida, que se você tiver uma dívida, você vai conseguir pagar. Se você tiver uma dívida, vai acontecer algum milagre. Às vezes a gente prega um Jesus de muita facilidade, um evangelho onde parece um mar de rosas, não há dificuldade, não há dor. Mas apesar de sermos fiéis a Deus, e eu sei que você é, apesar de sermos íntegros diante da presença de Deus, e você que está me escutando, eu sei que você é, isso não te faz estar isento das dificuldades da vida, isso não te faz estar isento das tempestades que virão sobre a sua vida. O homem mais íntegro na sua geração, Jó, o homem mais fiel a Deus na sua geração, Jó. Mas mesmo assim foi provado pelo Senhor. Mesmo assim sofreu uma grande provação. Mas olha que interessante, Jó, o homem mais rico, o homem da família mais abençoada, quando
o diabo vai ao encontro de Deus, é Deus que dá testemunho dele. A gente conhece a história e eu vou aqui me alongar para não perder tempo. Para o diabo tocar na vida de Jó, Deus teve que autorizar. Para ele fazer alguma coisa na vida daquele homem, ele precisava de uma autorização de Deus para tocar na vida dele, para fazer algo na vida dele. Da mesma maneira é sobre a sua vida. Se o inimigo quiser tocar sobre você, se ele quiser fazer algo sobre a sua vida, se ele quiser fazer algo ruim para você, eu quero lhe dizer, ele não entra e sai, ele não faz a maneira dele, não, a sua vida é guardada, a sua vida é protegida por Deus, o Todo-Poderoso. Mas o interessante é que Jó, ele não atribui nada ao diabo, nada ele atribui ao diabo, nada ele atribui ao inimigo das nossas almas, porque ele tem a certeza de algo que nós devemos colocar como regra em nossas vidas também. Se o mal chegar na minha vida, ou é porque Deus quer me conduzir a um aprendizado, ou porque Deus está permitindo, segundo a sua soberana sabedoria. Mas não é algo que simplesmente o diabo veio para fazer, para atentar, não. A minha vida é guardada pelo sangue de Cristo. A sua vida é guardada pelo sangue de Cristo. Então a provação tem um propósito. Os vendavais têm um propósito em nossas vidas. As circunstâncias difíceis têm um propósito em nossas vidas. Então, querido, antes de atribuir qualquer coisa ruim ao diabo, entenda, Deus está por trás disso tudo. Não que Deus é um Deus mau, não. Mas eu gosto de uma frase do famoso evangelista John Wesley. Ele diz assim: em meio à dor que conhecemos ao Senhor. Porque a dor, porque a dor nos tira da nossa zona de conforto. Porque a dor nos leva, querendo nós ou não, à presença de Deus. Então, se você está vivendo algo difícil sobre a sua vida, não condicione isso ao inimigo, mas entenda que há um propósito de Deus por trás de tudo isso. Há uma nova experiência a ser alcançada. O seu caráter estará sendo transformado segundo o caráter de Cristo, para que você, homem, alcance a estatura de varão perfeito, você, mulher, a estatura de varoa perfeita, diante da presença do Senhor, e o melhor de tudo, Deus ser glorificado em nossa vida, porque o mundo lá fora diz, são crentes porque Deus os beneficiam, são crentes porque tem carro novo, são crentes porque tem casa boa, são crentes porque não padecem necessidade, têm uma saúde revigorada. Mas, querido, o mundo lá fora precisa ver nós servindo a Deus também nas dificuldades. Sabe por quê? Porque quando nós não temos nada e adoramos a Deus, aquele que está lá fora olha para nós e diz, verdadeiramente são crentes. O que é que eles têm que eu não tenho? A presença de Deus sobre as nossas vidas. Mas por que, Eliel, você está fazendo essa volta e não entra no texto? Para que você entenda, a nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo. A nossa vida, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11, é a história de Jesus, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo. Quem é que conduz Jesus? O Espírito Santo, ao deserto. É o Espírito Santo de Deus que conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele jejuma 40 dias e 40 noites.
Então, muitas das vezes, quem nos coloca em dificuldade é o Senhor. Quem nos conduz ao deserto é o Senhor. Quem nos coloca no vale é o Senhor. Por que no vale? Por que no deserto? Porque é nesses lugares onde Deus manifesta a sua glória. É nesses lugares onde nós nos achegamos à presença de Deus, onde novas experiências iremos ter com o nosso Deus. Hoje em dia a gente prega dizendo: na vida de fulano Deus fez, na vida de ciclano Deus fez um grande milagre. Para de ficar contando o testemunho alheio de A ou de B, mas a partir de hoje diga: Deus, ainda que eu esteja no vale, mas se eu estou aqui, é porque eu quero ter um testemunho particular com o Senhor. E a partir deste dia você vai dizer: não mais Deus fez na vida de outro, mas Deus fez na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. É o Senhor que nos conduz a tudo isso. E quando Jesus estava no deserto, o diabo vem para tentar Jesus. E Jesus vence com a palavra. Sem a palavra, nos desertos da vida, verdadeiramente você vai perecer. Nos vales da vida, sem a palavra do Senhor, você vai desfalecer. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de relatos de milagres. A Bíblia é o relato dos impossíveis que Deus fez na vida de homens, de mulheres e de famílias. E talvez o momento que você está passando de dificuldade está ofuscando a sua visão, te faz esquecer da grandiosidade do Deus que você serve. Acontece isso, acontece. Às vezes a pressão, a agonia, a dor, o falar nos coloca para baixo, e às vezes ouvindo tantas palavras negativas, a gente acaba esquecendo das promessas que Deus tem na nossa vida. Às vezes a gente acaba esquecendo dos milagres que Deus fez na Bíblia Sagrada, ou milagres passados que Deus já fez na nossa vida. Mas nessa noite eu quero te convidar para que você venha fechar os seus ouvidos para palavras negativas sobre a sua vida, sobre a situação que você está passando, e venha ouvir a palavra de Deus, ouvir e lembrar das promessas que Deus fez sobre a tua vida. Aleluia! Olha que interessante, no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus ordenou os discípulos a entrarem no barco. E aí, do outro lado, Marcos capítulo 6, a partir do verso 45, a Bíblia vai dizer que Jesus obriga, é uma expressão diferente. Então, Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco para irem do outro lado, para irem adiante. Ele iria ficar com o pessoal ali. Isso aqui é depois da multiplicação dos pães e peixes. Então os discípulos ali já tinham vivido algo extraordinário na presença de Deus. Mas agora, na ausência de Jesus, Jesus os despede. No verso, em Marcos capítulo 5, verso 45, vai dizer que Jesus os obriga a entrar. Eu não sei por que tal relutância, mas sem a presença de Jesus, os discípulos não queriam atravessar para o outro lado. Mas Jesus os obriga, e tanto é que Jesus ganha a disputa e eles seguem viagem. Jesus vai orar. E os discípulos estão no meio do trajeto. A Bíblia vai dizer que uma tempestade vem ao encontro deles. A Bíblia vai dizer que o vento é contrário à embarcação. Mas olha que interessante,
A palavra de Jesus àqueles homens, àqueles discípulos não foi: olhem, vocês vão atravessar, mas no meio do trajeto uma tempestade vai se levantar. O vento vai ser contrário, vocês irão viver dificuldades. Mas o que Jesus fala: olha, atravessem, porque do outro lado eu irei vos encontrar. O que eu vejo e ouço aqui é uma promessa de Deus àqueles homens. E qual é a promessa? Eu vos encontrarei do outro lado. Eu vos encontrarei do outro lado. Então não interessa o que há de acontecer no trajeto. Então não interessa o mal que irá vir sobre eles durante o percurso. Por quê? Porque a promessa já foi liberada, a palavra de Deus já foi liberada. E qual é? Eu vos encontrarei do outro lado. Você tem promessa de Deus, você tem sonhos de Deus sobre a sua vida. E o que Deus lhe anunciou não foi o que iria acontecer no trajeto, não foi as dificuldades que você iria sofrer no percurso, não. Deus já lhe declarou o final do trajeto. Deus já lhe declarou o final, a bênção dele sobre a sua vida. Então, querido, eu não sei o que você está vivendo neste trajeto, nesse percurso, mas o que prevalece sobre a sua vida é a promessa de Deus. O que prevalece sobre a sua vida é: eu vos encontrarei do outro lado. Agora, os discípulos no meio da tempestade, o vento contrário, a presença de Jesus não estava ali com eles fisicamente, mas aqui não importa. Eles não tinham a presença fisicamente, mas eles tinham a promessa, e a promessa de Deus é garantia de que iremos alcançar e iremos chegar aonde Deus determinou para que nós chegássemos. Talvez você olha e não sente mais a presença de Deus. Talvez você olha para as dificuldades, para os vendavais da vida, para os ventos contrários a tudo aquilo que Deus lhe prometeu, e você não consegue mais sonhar, você não consegue mais ter expectativa de que você será aquilo que Deus lhe prometeu, ou aquilo que Deus falou acerca de você. Mas eu quero lhe dizer, você tem a garantia de que você irá alcançar, e essa garantia é a promessa de Deus sobre a sua vida. Eliel, mas os meus filhos, a minha família não está na presença de Deus. Mas se Deus prometeu, aconteça o que acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Entenda uma coisa: Deus não é movido por questões emocionais, Deus não é movido por variações em seu pensamento como nós seres humanos, não. Às vezes no calor do momento a gente promete, a gente fala, a gente diz eu faço, mas Deus não. Deus é firme, Deus é santo, Deus é poderoso. Eu digo a você nessa noite, quando Deus lhe prometeu ou lhe falou algo, não foi de uma forma emocional, mas foi com uma certeza que Ele faz, e Ele tem poder para fazer sobre a sua vida. Aleluia! Então os discípulos estão vivendo essa dificuldade. Os discípulos estão sendo açoitados pelas ondas. Mas aonde está Jesus? Talvez Pedro, que é o mais atirado, estou aqui conjecturando, mas é o que fala mais. Talvez ele olha para João ou para outro lá e diz: mas eu falei, olha, eu não queria entrar na embarcação. Olha aqui, agora a gente vai morrer, vai perecer aqui. Eu discuti com Jesus: Jesus, é para o Senhor ir com a gente, senão eu não vou. Mas olha aqui, olha aqui, olha aqui onde a gente está para morrer. Eu não sei o que Deus falou para você,
Eu não sei qual a promessa de Deus sobre a sua vida, mas talvez, obedecendo a voz do Senhor, seguindo a orientação do Senhor, sendo fiel ao Senhor, você agora chega em um momento de muita dificuldade sobre a sua vida. Obedecendo a voz do Senhor te levou a viver algo difícil sobre a sua vida. E isso acontece. Apesar de tudo, continue obedecendo a voz do Senhor. Continue ouvindo a voz do Senhor. Nas suas forças humanas, você não consegue. Na sua capacidade humana, não tem como. Mas então, que jeito, Eliel? Quando nós não conseguimos, então Deus entra em ação ao nosso favor. Quando não tem mais jeito, então Deus se mostra poderoso e vem e faz, porque Ele é Deus. A nossa fé em Deus, muitas das vezes, é muito superficial. No momento da dificuldade, vou lhe provar. Alguém que está vivendo na sua pele uma doença incurável, já fez vários e vários exames, o câncer, enquanto consegue se tratar e uma melhora por meios da medicina, a gente até mantém uma certa calma, com medo, mas a gente até demonstra uma certa estrutura. Mas quando a medicina não tem mais jeito, quando o homem não dá conta mais, a gente ouve aquela terrível expressão: agora é só Deus. Parece que aí acabou tudo. Se agora é só Deus, louvado seja Deus, porque quando o homem não dá conta, Deus dá conta. Quando o homem não faz, Deus faz. Então, querido, se é só Deus na sua vida, não se desespere, não fique desinquieto, mas então entenda que se é só Deus sobre a sua vida, a qualquer momento pode acontecer, a qualquer momento Ele pode fazer sobre a sua vida. Aleluia! A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa entender que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus de milagres. A gente fica com aquele saudosismo: Deus fazia, Deus falava. Não, Deus faz, Deus fala. E se você crê, Ele vai fazer sobre a sua vida. Ele vai fazer sobre a sua vida. Eliel, mas eu não tenho força. Não é na tua força. Lembra de Davi. O que tem a ver, Eliel? Podemos aqui fazer uma assimilação. Os discípulos estão vivendo algo difícil, algo impossível. Eles estão à beira de morrer. Davi, no mesmo contexto, o gigante Golias afrontando. Não tinha homem suficiente, não tinha homem que era homem de verdade para lutar contra aquele gigante. Saul era o mais alto do povo de Israel, o rei de Israel, mas tremeu e temeu aquele gigante. Porque Saul confiava em sua estrutura, na sua força, na sua experiência de guerra. Porém, o nosso grande erro é esse: acreditar que as coisas acontecerão porque nós sabemos ou porque nós somos capazes. Não é na nossa força, mas é no nome de Jesus, é na força do Senhor, é no agir de Deus sobre a nossa vida. Você lembra lá daquela passagem que Samuel unge Davi? A Bíblia vai dizer que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Um jovem, um mancebo, inexperiente, nunca tinha ido para a guerra, mas não importa.
ele tinha a presença de Deus, ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E quando todo homem guerreiro, habilitado, cheio de experiências em guerras, não teve coragem de enfrentar ao gigante Golias, e este homem afrontava não ao povo de Israel, mas ele afrontava ao Deus de Israel, ao Deus de Israel. Então Davi se apresenta a Saul, e olha que interessante, Saul totalmente na carne, fala: olha Davi, tu é uma criança, tu é um jovem de baixa estatura, Golias é um gigante de quase 3 metros, experiente na guerra, experiente na batalha, tu vai morrer. Davi já tinha experiências com Deus, ele era pastor de ovelhas. Ele diz: veio o leão, veio o urso para tragar as ovelhas, e eu não deixei que ele arrebatasse, matasse, levasse as ovelhas. Deus me deu o livramento, e da mesma forma Deus vai me entregar a cabeça deste homem, eu o vencerei. Neste momento, comece a se lembrar das experiências passadas que você teve com Deus. Neste momento, comece a se lembrar dos milagres que Deus fez sobre a sua vida. Comece a se lembrar daquele momento em que era só você e Deus, e mais ninguém. Aquele momento que Deus interviu mesmo e fez sobre a sua vida. Comece a se lembrar daquilo que Deus fez sobre a sua vida, e isso te dará força para enfrentar mais essa batalha, para lhe fazer crer que este impossível não lhe impedirá de chegar ao lugar que Deus lhe prometeu. Aleluia, aleluia. Não é na tua força, não é na tua capacidade, mas o Espírito Santo de Deus está na sua vida, está sobre a sua vida. Você acha que é fácil para mim estar aqui nessa noite? Pelas oportunidades que já tive ao longo da vida, e foram poucas, a gente acaba, não vou dizer se adaptando, nem vou dizer que a gente fica mais à vontade, mas quem me conhece aqui sabe como eu sou na minha vida particular, calado, tímido. No início de tudo, quando uma primeira oportunidade ia chegar para mim, e o meu líder de jovem olhou para mim lá de cima do púlpito no banco, eu tirei o cadarço do tênis, agachei, faltei deitar no chão, porque eu temia estar aqui. Eu não me via estar aqui. E quando uma promessa de Deus foi liberada acerca do ministério sobre a minha vida, eu disse: não. Mas hoje eu percebo que não é na minha capacidade, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou capaz, não, mas é porque Deus nos escolheu, porque Deus nos capacita, porque Deus nos sustenta. Talvez aquilo que você tem sonhado, talvez aquilo que você tem projetado, talvez aquilo que você tem buscado parece distante aos seus olhos. Pode até ser, mas Deus pode fazer acontecer sobre a sua vida. Deus pode fazer acontecer sobre a sua vida. Não existe a palavra impossível no vocabulário de Deus. Não existe a palavra difícil no vocabulário de Deus. Não existe. Então nessa noite, toma posse dessa palavra. Acredite naquilo que Deus lhe prometeu. Acredita que Deus é o Deus do impossível. Eu não vim aqui para lhe dizer que vai ser fácil de agora em diante. Eu não vim aqui para lhe dizer que vai ter um alívio, vai passar amanhã, não. Mas eu vim aqui para lhe dizer
Deus está contigo no deserto. Deus está contigo nessa prova. Isso que você tem buscado, se parece impossível aos seus olhos, Deus vai te dar força para você alcançar. Deus vai te dar força para você conquistar. Mas creia nas promessas de Deus. Olha que interessante, e já estou no momento final da palavra. Quando Israel é tirado do Egito, e são conduzidos e recebem a promessa de Deus, que eles habitariam em uma terra que mana leite e mel, uma terra muito próspera, existia dois caminhos, um caminho fácil e rápido. Alguns vão dizer que era uma caminhada de algumas semanas, ou até de uma semana, era rápido, era fácil, mas Deus os conduz pelo caminho difícil. Deus os conduz em meio à dificuldade. Eles ficam 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Aí agora eu te pergunto, na nossa lógica humana, na nossa inteligência, melhor teria sido pelo caminho mais fácil. Por que ficar 40 anos no deserto? Agora imagina se eles tivessem ido pelo caminho mais fácil. Eles não teriam visto coluna de fogo, eles não teriam visto rocha verter água, eles não teriam visto a nuvem, eles não teriam visto a roupa crescer. Às vezes a gente esquece desse milagre lá no deserto. 40 anos, nascia criancinha, adolescente, adulto, a roupa crescia conforme a criança crescia. Que é isso? Milagre de Deus, milagre de Deus, o impossível de Deus acontecendo sobre a sua vida. Hoje talvez, se a gente olhar para a inteligência, vamos por aqui, é mais fácil, mas talvez a facilidade lhe impedirá de ter grandes milagres de Deus sobre a sua vida. Talvez caminhar pelo caminho mais rápido e fácil lhe impedirá de ter grandes experiências com Deus. Então, querido, se você está no caminho difícil, se você está no caminho mais longo, prepara para ter experiências com Deus. Prepara para estar mais perto do Senhor. Os discípulos da tempestade, vento, vai morrer, vai perecer. Mas agora Jesus vem, 3 horas da manhã, escuro, o barco quase afundando. O que é isso? Alguém está vindo, mas andando. Eles temem, eles ficam com medo, não reconheceram Jesus. Jesus se apresenta, sou eu. Aqui é engraçado que ele fala igual Êxodo, eu sou. Uma tradução mais próxima aos originais, a expressão eu sou. Jesus diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que está acima das dificuldades que você está passando. Pedro, que é o mais ousado, talvez até meio desequilibrado, então manda que eu vá com o Senhor. Jesus diz, então vem. Eu quero te perguntar nessa noite, você está preparado para andar sobre as águas com Deus? Andar sobre as águas, Eliel? Vou contextualizar. Você está preparado para andar por um caminho de milagres, pegado na mão de Jesus? Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Jesus te chama nessa noite. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, e você na sua vida particular, agora em meio a essa dificuldade, você vê um vulto, você vê alguém, é quem? É Jesus vindo ao seu encontro, e Ele está te chamando, vem,
esteja por cima dessa dificuldade, esteja por cima dessa depressão, esteja por cima dessa doença, esteja por cima, vem. Pedro aceita, ele pega e começa a caminhar, só que por um momento ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para o vento, para as ondas, para o mar. Então ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Somos falhos diante da presença de Deus. Mas mesmo assim, quando ele clama socorro, oh, Deus é misericordioso. Ainda quando nós não merecemos o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, ainda não merecemos a concretização daquele sonho, ainda que nos falta fé, e às vezes a gente duvida de Deus, Deus nos abençoa, Deus faz um milagre, porque Ele sabe que nós somos falhos mesmos, Ele estende a mão, e nos assegura, Ele não nos deixa afundar, e é da mesma maneira contigo. Às vezes a gente se acha imerecedor e somos mesmos, mas o Senhor estende a sua mão, Ele é misericordioso. E talvez você veio aqui e disse: eu não mereço, eu vou parar por aqui. Não para, Deus está dizendo: eu estou aqui para te pegar pela mão, vamos continuar a caminhada, você vai chegar do outro lado, porque eu lhe prometi. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra de Deus para a sua vida. Ele vai te fazer andar por cima das águas. Pedro, mas afundou, mas dentre os 12 eu fui o único que andou. Afundei, mas dentre os 12 eu nunca vou dizer eu vi, mas eu vou dizer eu andei com o Senhor sobre as águas. Querido, ainda que você afunde, ainda que você tenha uma pequena fé, mas você vai dizer: eu tenho experiências com Deus, Deus fez milagres na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Coloque-se de pé. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Eu sei que você nessa noite tem promessas de Deus sobre a sua vida. Talvez no seu olhar seja impossível, mas a palavra nessa noite, nesse terceiro dia de campanha, terceira semana de campanha, a palavra do Senhor é: em meio a essas questões impossíveis, vocês têm a minha promessa, vocês têm a minha palavra. Você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Então, lembra dessas promessas. Quando Jesus volta ao barco com Pedro, ele aquieta o mar, calma a tempestade, há uma bonança, e eles adoram ao Senhor. Uma nova experiência no currículo. Em meio a tudo isso que você está vivendo, prepara para ter uma nova experiência com Deus em tudo isso que você está vivendo. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Diga para o seu irmão: eu não sou muito disso, mas diga para ele: eu tenho promessa de Deus, eu tenho uma palavra que Deus dispensou ao meu favor, eu vou chegar lá, eu vou alcançar. É difícil, mas não importa, a minha fé é por aquilo que Deus falou acerca de mim. Se Deus falou, você vai chegar. Se Deus falou, vai acontecer, e ponto final. Aleluia. Oh, eu quero orar com você, eu quero orar contigo.
Coloque a mão no seu peito. É você que sabe as dificuldades que você tem passado. É você que sabe que por consequência das dificuldades, problemas, situações impossíveis na sua vida, a sua fé tem desfalecido. É você. Mas nesse momento agora clame a Deus e diga: Deus, eu acredito nas tuas promessas. Eu acredito nas tuas palavras. O que o Senhor me disse não foi que eu iria passar pela tempestade, mas que o Senhor iria me encontrar do outro lado. Então não importa o que aconteça no trajeto, no caminho, Deus vai te encontrar do outro lado. Oh Senhor, amado Deus, nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos pelas promessas, pelas palavras que o Senhor dispensou ao favor de cada um. Oh Deus querido, nos fortalece em tua presença. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus de promessas. O Senhor é o Deus que faz, não que fez, mas que faz grandes coisas em nossas vidas. Espírito Santo, venha renovar a nossa fé, venha abrir os nossos olhos para que venhamos contemplar a tua grandeza em nossas vidas, que venhamos nos lembrar, ó Deus, das experiências passadas e que as mesmas sirvam de combustível para prosseguirmos por mais e mais passos. Ó Deus querido, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o que cada um veio aqui nessa noite, a maneira que cada um chegou à casa do Senhor, a sua presença aqui nessa noite. Mas fortalece, Deus. Alguns estão vivendo o momento final dessa provação, estão vivendo a bênção do impossível já sobre a sua vida, mas alguns estão no início, no meio. A estes venha fortalecer, a estes, ó Deus, venha dar força, venha revestir da tua presença. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, é possível para o Senhor. Aquilo que é difícil a cada um de nós, não é impossível ao Senhor. Por isso nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, colocamos diante da tua presença os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós apresentamos ao Senhor os impossíveis da nossa vida e dizemos: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Nesta noite, Senhor, traz renovo espiritual sobre as nossas vidas, para que venhamos alcançar tudo aquilo que o Senhor sonhou, projetou e falou à tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem vos assentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Espírito do Senhor fale de forma mais clara, mais intensa e mais profunda aos vossos corações. Eu pensei que o tempo seria muito, mas a gente fala até demais. Mas Deus tem um propósito acerca disso. Eu aprendi uma coisa: Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. E eu tenho certeza, Deus falou com alguém aqui nessa noite. Amém? Agradeço, pastor Lúcio. Deus abençoe. E se Deus quiser, vamos romper até o último dia dessa campanha e fazer mais e mais, porque eu tenho certeza, Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer abençoar a sua igreja. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.